Meus caros, hoje é sábado, teoricamente dia de descanso, mas eu vou abrir uma exceção aqui porque eu quero gravar um vídeo, talvez um dos mais importantes que eu já tenha gravado, tá? Porque é muito sincero. E porque eu já venho refletindo sobre isso. Eu tenho mensagens nesse tom e com esse teor mais antigas. Eu tenho um texto antigaço, por exemplo, da Veja, onde eu digo que o PT fazia eu ser uma pessoa pior, usando ali como gancho aquela cena do filme do Jack Nicholson com a Helen Hunt, né, que ele tem toque, ela fala, faça um elogio, ele diz, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Então, a gente tem que tentar cercar de pessoas que puxam a gente para cima. E, infelizmente, o Twitter, todo mundo sabe, não é de hoje, é uma selva, né? É uma selva, o Ben Shapiro já apelidou de Boo Box, em referência ao filme do Capitão Gancho, né, onde você joga pessoas ali com cobras e escorpiões e fica fazendo bu, né, vibrando com a destruição das pessoas. Mas esses linchamentos e esse clima de cancelamento está fazendo muito mal a todos. Então eu já venho pensando nisso. Basta ver minha mensagem de ontem e o tom da minha live do Tudo Consta na sexta-feira. Aí hoje eu acordo, estou na cama ainda cedo, né, vendo uma atualização rápida de redes sociais, vejo o nome do Carlos Andreasa em destaque e muita gente massacrando ele. Aí vi depois o vídeo, né, e realmente ele mandou muito mal. Mas eu me deparei logo em seguida com um pedido de desculpas que ele fez, né, e me pareceu sincero. E eu fui, e nesse clima, nesse tom, eu respondi, falando, boa, Carlos, né, acho que todos nós devemos mudar um pouco o tom, baixar o tom, né, tentar, enfim, resgatar debates civilizados. E eu sei que vai ter gente que vai falar isso é coisa de isentão, de liberal limpinho, prudência e sofisticação, e que estamos numa guerra. São pontos legítimos, tá? Porque eu acho que nós estamos numa guerra cultural, política e até espiritual. E aí é que vem o ponto. Nós queremos vencer uma batalha ou nós queremos vencer a guerra? E essa pergunta, para mim, ela é crucial. Crucial. Porque eu tenho vários textos, basta ver, na Gazeta do Povo tenho vários, sobre esses dilemas da direita, em que eu chamo a atenção e alerto que o perigo de você chafurdar demais na lama é você não perceber mais a sua diferença para aqueles que você queria derrotar. É você tratar como inimigo mortal adversários. É você se tornar aquilo que você mais odiava. Você olha demais para o abismo olha demais para você. Friedrich Nietzsche, né? Você tentar viver demais combatendo monstros, você acaba virando um. Então nós precisamos sempre lembrar e ter em mente o que nos move. Isso é uma disputa antiga dentro do cristianismo, por exemplo, né? Tem uns que acham que tem que reagir com mais veemência a um mundo satânico dominado pelo mal, e tem outros que acham que a grande diferença, pelo menos a diferença em longo prazo, vai ser feita pela firmeza moral, pelo núcleo cristão que não vai sucumbir a esse mundo profano. É você seguir sendo uma referência, um norte moral, né? E eu entendo os argumentos dos dois lados, mas por uma questão de personalidade, de perfil, eu acho que eu tenho uma inclinação para um deles. Talvez eu seja bem dividido. E hoje, quando eu postei depois disso uma outra mensagem no Twitter, dizendo o clima em nosso país é de guerra tribal, onde vale tudo, qualquer um dos que estão na linha de frente estão sujeitos a deslizes, falamos muito, às vezes falamos bobagem. Não contem comigo para linchamentos e cancelamentos. Acredito que tal postura esteja na raiz dos problemas. E depois eu emendei. Ou seja, eu não pretendo agir como o outro lado agiu e age comigo. Para mim, máscaras caíram justamente quando certa datilógrafa passou a atacar a honra de vários de nós e uma turma se calou, pecou por omissão, né? Não acredito que se combata ódio com ódio, canalice com canalice. Sejamos melhores. E eu percebi que muitos responderam me jogando pedra e falando que eu sou parte do problema. Vamos fazer uma reflexão, talvez eu seja. Talvez em muitos momentos eu tenha subido muito o tom, eu tenha jogado lenha na fogueira. Eu não procuro agir assim,
e quando eu percebo que eu realmente o faço, eu me arrependo e eu não tenho compromisso com o erro. Mas temos que tomar cuidado aqui, porque há uma diferença entre expor a hipocrisia, até mesmo criar os apelidos, porque eu acho que senso de humor faz parte. As pessoas falam que eu me humilho porque eu tenho um bom relacionamento hoje com o Olavo, que me chamava de Rodrigo Cocô. Isso para mim não é o mais relevante. É buscar a essência das pessoas, o caráter e ter algum senso de humor. Então, chamar de antas, chamar de... enfim, criar apelidos, isso é o de menos. Ou expor a hipocrisia do tipo, fica em casa, mas está com a empregada lá trabalhando atrás, né? Enquanto você está defendendo o lockdown para os outros. Isso faz parte do jogo. Isso é fundamental, inclusive. Eu me vejo muito como alguém que denuncia essa hipocrisia, a falta de coerência. Eu tenho um livro, meu best-seller, escrito sobre isso. Esquerda Caviar. Então, isso para mim é do jogo. O problema é esse ambiente de linchamento virtual e de cancelamento em que vamos todos aderir ao Bang Bang. Aí, meus caros, eu acho que nós perdemos a guerra. Porque o que nós estamos tentando salvar? Ah, você tem que ser leal a um lado, escolha seu lado. Bom, tá bom, então Bolsonaro e a sua família demonizavam a vacina há pouco tempo atrás, agora colocam um meme, uma foto de que a vacina é nossa arma. Sendo que o Benê Barbosa, que é o grande estudioso e defensor do direito de termos armas, que é uma bandeira que sempre foi uma bandeira conservadora, da liberdade individual, não é uma bandeira do Bolsonaro, por exemplo. O próprio Benê Barbosa diz que está decepcionado com a postura do governo sobre isso. E aí? Nós estamos do lado dos princípios ou do lado do governo ou do presidente? Então, não contem comigo para tribalismo. Isso para mim não é ser prudente e sofisticado ou direita limpinha. Isso para mim é defender princípios. Foi o que eu fiz quando o próprio Danilo Gentili foi alvo de um pedido de prisão do PGR, da Câmara, e depois o PGR pediu o banimento dele do Twitter e que ele não possa chegar perto da Câmara. Aí ele entendeu que eu estava defendendo ele. Por quê? Porque já estamos nesse ambiente tribal, enquanto que eu defendia princípios, né? E falei sobre isso essa semana. Então, nós vamos o quê? Nós vamos querer um Felipe Neto do nosso lado? Nós vamos aplaudir quem lança a mão desses métodos só porque está do nosso time? Não acho que isso seja o caminho certo. De novo, cuidado para não confundir vencer uma batalha, perceber a fraqueza de um inimigo e passar para a tentativa de destruição dele com a vitória da guerra. A guerra vai ser vencida se nós superarmos o que há de pior. Se nós defendermos os valores que uma direita conservadora cristã, né, que valoriza a tradição judaico-cristã, conseguir preservar essa sua essência. Só aí nós teremos vencido a guerra. Eu fui correr hoje mais cedo, eu queria gravar esse vídeo assim que eu acordei, mas falei, não, eu tenho pedido muito, tenho rezado, confesso a vocês, eu sei que para alguns isso vai soar estranho, para outros que me acompanham mais de perto sabem que é um caminho natural que eu venho traçando há algum tempo. E eu tenho rezado para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu sirva de instrumento para tentar fazer um mundo um pouquinho melhor. Não é criar um novo mundo, um mundo melhor, porque eu não acredito nisso. Eu parto da premissa do anjo caído, do pecado original, né? A perfectibilidade humana. Nós temos alguma elasticidade, mas nós temos a besta dentro de nós e sempre à espreita. Por isso, acima de tudo, a grande guerra é uma guerra interior. É nós vencermos o diabo que existe em nós, a besta. Então, como é que nós vamos vencer essa guerra se nós nos transformarmos naquilo que nós pretendíamos combater? Essa é a questão. Tá? Então, especificamente do Carlos Andreasa, eu acho que ele vem mandando muito mal e deixei isso claro para ele várias vezes. E ataquei muitas vezes em público. Ele nunca me atacou em público. Em público, né? Ele me mandou uma mensagem agradecendo a solidariedade, coisa que talvez gente da patota, da qual hoje ele faz parte, não vai fazer, vão se calar e tudo mais, né? E o grande problema que eu vi ali atrás, né, foi justamente um problema de omissão. Quando alguém como Vera Magalhães e companhia começou o quê? Atacar a honra das pessoas, falaram que o Hélio Beltrão, um amigo nosso de longa data, era um traficante de hidroxicloroquina, e eles não se manifestaram.
Aí para mim é complicado. Né? Ou quando atacaram a Ana Henkel, Ana Paula, de racista e tudo, e amigo, ou suposto amigo, que depois ficou se sabendo que falava mal pelas costas. Se calou. Isso para mim é imperdoável. Por quê? Porque está mexendo com a essência. Então eles estão adotando uma mentalidade que eles escolheram um lado e vale tudo. E cadê os princípios? Cadê os valores? Então não contem comigo para isso. Não contem. Fui correr ouvindo Megadeth, uma banda que eu conheço pouco. Né? Eu confundia com Motorhead, achava que era heavy demais. E ao escutar Symphony of Destruction, olha a letra, gente. Você pega um homem mortal e o coloca no comando. Veja-o se tornar um deus. Veja a cabeça das pessoas rolar. Isso é jacobinismo. Isso é a Revolução Francesa. Isso é a Era Moderna. Assim como o flautista conduzia os ratos pelas ruas, nós dançamos como marionetes, balançando para a Sinfonia da Destruição. Isso não é a descrição perfeita do Twitter? Agindo feito um robô, seu cérebro de metal se corrói e você tenta tomar o pulso dele antes que a cabeça exploda. A Terra começa a tremer, as potências mundiais sucumbem, guerreando pelos céus. Um homem pacífico permanece de pé. Meus caros, contem comigo para ser firme, para ser veemente nas críticas que eu faço e às vezes para me exceder. Porque sim, eu sou um ser humano. E para não ter compromisso com o erro. Quando eu achar que eu passei do ponto, podem cobrar. E se eu concordar, eu vou me redimir. Isso faz parte. Acima de tudo, eu quero ser uma pessoa melhor. Um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor. E isso não pode jamais ser esquecido. Isso não pode deixar de ser o nosso norte. Porque senão, se tudo vai virar uma guerra tribal política, com P minúsculo, onde eu enxergo aliados políticos e inimigos políticos, eu vou me tornar o quê? Eu vou me tornar aquilo que eu queria condenar e derrotar. Numa guerra, a primeira baixa é a verdade. Eu escolhi essa camisa para fazer esse vídeo. Não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são de mente que preservamos a herança humana. George Orwell. Eu quero dedicar esse vídeo ao Guilherme, dono da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo bancou toda a campanha de linchamento virtual dos canceladores, dos Sleeping Giants, quando pediram minha cabeça, por conta do episódio do estupro e da minha filha, que agora isentões estão usando contra mim. Pessoas como o próprio Danilo Gentili, como Nando Mouro e companhia. E o Guilherme falou, pior do que sofrer uma injustiça é cometer uma injustiça. Eu quero entender o caso. E eles foram a fundo e quando entenderam o caso, optaram por me manter no quadro contra a pressão de vários funcionários e contra a pressão desses chacais e hienas que pediam minha cabeça, marcando os anunciantes. Vários anunciantes cancelaram o anúncio na Gazeta do Povo. E eles bancaram. Por quê? Porque o Guilherme e a sua irmã, Ana Amélia, são pessoas que defendem princípios. São pessoas com compromisso com a verdade, com a busca da verdade e com a defesa da ética. E o Guilherme algumas vezes já me pediu para fazer uma autocrítica, reavaliar esse meu tom às vezes. E ele está certo. Então, eu não posso prometer que eu vou sempre conseguir, porque eu estou nessa frente de batalha e ali a gente vai se exceder com muita frequência. É um ambiente sujo, pesado. Twitter, então, é uma selva. Mas nós temos que reforçar sempre na nossa cabeça o que nos move. E o que me move não é ver o Bolsonaro reeleito, ou não é ver o Carlos Andreasa, que mudou muito de postura e que eu acho que está errando muito em análises e tudo, ver ele se ferrando e se dando mal e sendo cancelado e sofrendo do veneno que uma patota que está do lado dele, não quer dizer que ele seja igual, usa como instrumento para atacar os outros. Eu vi um comentário do Lilo dizendo que não podemos ter pena, né? Acho que foi alguma coisa assim que ele usou, quando alguém do lado de lá se acidenta na construção da máquina de moer que estão construindo contra nós. Eu entendo o argumento.
De novo, eu entendo o argumento. Mas eu ainda acho que é mais importante a gente mirar na essência da guerra e não em cada batalha. Eu não quero alimentar a máquina de moer reputações, a máquina de ódio do gabinete do ódio do bem. Mas nós não vamos derrotá-los criando o nosso gabinete do ódio, aderindo a uma guerra tribal. Eu, pelo menos, acho que essa tática está fadada ao fracasso. Então, meus caros, era esse o meu recado de hoje. Vamos sempre lembrar os valores que nós estamos aqui defendendo. Porque se nós nos transformarmos naquilo que nós mais odiávamos, what's the point? Qual é o sentido disso tudo? Aí, eles, leia-se, os inimigos, os satânicos, eles já venceram a guerra. Um ótimo final de semana para todos vocês e até segunda-feira.